Mas quando eu digo para você que quero abençoar a sua vida, eu tenho a consciência de que só vale a pena se Deus se intrometer nesse assunto, nessa questão. Então eu vou pegando como parâmetro a revelação da palavra de Deus. Palavra revelada, palavra entendida, palavra praticada, palavra conquistada de forma tal que aquilo que era um sonho, aquilo que era uma ideia vaga, longe, se torna realidade para que eu possa viver, degustar, experimentar. Senão não vale a pena. Se eu não tiver a esperança que Deus possa te ajudar, não vale a pena ser pastor. Não vale. Para quê? E você acha que eu espero muita coisa de você? Desculpa, não é ofensa, vou repetir. Você acha que eu espero muita coisa de você? Nada. Não espero. Não é uma palavra ofensiva, calma, eu vou te explicar. Eu não espero nada de você. Mas eu espero que Deus, fazendo uma obra em você, Ele faça, e essa obra que Ele vai fazer, sim, saia alguma coisa boa de você. Você fique num posicionamento melhor. Então, eu vou por esse itinerário, por esse caminho. Pega comigo aí, por favor, vamos pegar junto. 2 Reis, capítulo 4, versículo 2. É uma palavra de várias interpretações de ajuda. Mas eu quero que você veja nessa palavra algo que o Espírito Santo de Deus fale com você, te ajude a compreender, para que você tenha a expectativa em Deus. Eu sei que tem hora que você se sente como um nada. Me dê um retorno maior, eu tiro o microfone, por favor. Eu sei que tem hora que você se sente como um nada. Como assim, pastor, como um nada? Tem hora que você se sente limitado, limitada, não sabe o que fazer. Isso, obrigado. E é nesse momento que a gente precisa ter algumas compreensões que elas não são ditas, ou elas não são observadas, elas não são refletidas. Quando você pega o livro de 2 Reis, no capítulo 4, leia comigo aí, por favor, o versículo de número 2 somente. Você vai descobrir coisas que dizem respeito à sua vida, é para você. Diz assim, posso ler? 2 Reis, capítulo 4, versículo 2. E Eliseu lhes disse, ou melhor, Eliseu lhe disse a uma mulher: que te hei de fazer? Perguntou. O que você está precisando que eu te faça? Nossa, vocês logo pegou uma caneta e começou a escrever: Deus, eu estou precisando de tanta coisa. O texto continua dizendo assim: declara-me que é o que tens em casa. E o texto continua dizendo assim, ela disse: tua serva não tem nada em casa, eu quero trabalhar essa noite com o seu nada. Você não tem nada, você não é nada, você não pode nada. O que que Deus faz com o nada que você tem? Deus, o Senhor faz alguma coisa com nada? Pausa, quero orar por você, feche seus olhos. Deus, fale conosco nessa noite. Fale a respeito da falta de recursos que as pessoas têm. Fale a respeito, Deus, do nada que as pessoas têm. Desse andar da irmã que está andando aí dizendo: não sou nada, não sirvo para nada, ninguém liga para mim, não tenho nada, não posso nada. Fala com esse irmão aí, Deus, em nome de Jesus, que está pensando da mesma forma: não posso nada, não tenho nada. E do nada não se tira nada, numa ótica humana.
Fala, Deus Espírito Santo, para que essa situação mude, a reflexão venha, a tua palavra seja penetrada e ressuscite os mortos, e dê, ó Pai, liberdade àqueles que estão cativos, e dê, ó Deus, vistas aos cegos. Deus, se manifeste, fale ao coração, na reserva interior dessa pessoa, em nome de Jesus. Muda o conceito, muda a visão, muda, em nome de Jesus, amém. Está aí na sua palavra bíblica, que essa mulher, que mulher é essa? Essa expressão, ela diz muito a seu respeito, ao nosso respeito. Uma mulher, que mulher? Qual que é o seu nome? Onde você mora? Quem é você? Esse anonimato, ele é intrigante, ele é realmente algo que incomoda, porque as pessoas vão vivendo no anonimato e elas vão pegando a consciência, o conceito: ninguém me vê, ninguém liga para mim, ninguém me percebe. Muitos crentes têm andado dessa forma, porque o anonimato às vezes faz a pessoa de fato não ser conhecida, não se deixar conhecer, e ela vai resolvendo, concluindo que é nada. Agora, o que eu quero saber, biblicamente dizendo, é o que Deus faz com o nada das pessoas. Deus responde para a gente nessa noite. O que o Senhor faz com o nada do irmão, com o nada da irmã? Nada de expectativa, nada de fé, nada de interesse, nada de saúde, nada de liberdade, nada de avanço. Deus, o que o Senhor faz com o nada do irmão? Fala para a gente, Deus. Só Deus sabe o que fazer com o seu nada. Eu não sei, nada é nada. Mas quando Deus olha o nada, quando você vai em Gênesis, a palavra que está lá no original é bará, quer dizer, Deus pega o nada e transforma o nada em muitas coisas. Transformou ao ponto de chamar a existência de tudo que existe. Quero conversar com você hoje à noite, pastor. Eu acho que você deveria ir por esse caminho. Pastor, eu preciso conversar com você. E a pergunta que eu quero te fazer, pastor, é a seguinte: o que Deus faz com o meu nada? Porque o tempo está passando e está passado, e eu vejo que nada acontece, nada vejo, nada progride. E você está me dizendo, pastor, que Deus sabe o que vai fazer com o meu nada. E é justamente isso que diz o texto aí, no versículo 2, no capítulo 4 de 2 Reis. O profeta se aproxima da mulher: o que você tem? Ela diz: nada. Isso precisava e precisa mudar. Deus, o que o Senhor faz com o meu nada? Eu vou vendo pela Bíblia que Deus pega o nada das pessoas, o limite das pessoas, e Deus vira esse nada em tudo aquilo que Ele fala. E eu preciso ir nesse itinerário. Essa mulher, ela clamou do nada. E você precisa entender melhor o significado da palavra clamar. Clamar é o esforço máximo que você faz para que Deus te ouça. Então é todo o seu empenho, é toda a sua força, é toda a sua dedicação, é toda a sua condição para falar com Deus: estou aqui com nada. Essa mulher, ela pega o marido como representante. E eu fico a perguntar: quem é que vai te representar? Quem? Quem é que vai colocar a mão no fogo por você? Quem?
Pode ser que seu pai não coloque, sua mãe não coloque, amigos não coloquem. Quem vai te representar? Porque ela pega o marido como aquele que poderia representá-la diante do profeta. Você conhece o meu marido, ele sempre foi seu servo, homem íntegro, bacana, um homem que você poderia dizer, realmente foi, e foi fiel. Então eu pego essa representação para fazer um clamor. Mas hoje, quem que vai te representar? Quem que vai entrar na sua frente para falar assim, você tem defeito, você é uma pessoa limitada, você é uma pessoa que tem ausência de fé, mas eu estou na sua frente e vou te representar. Quem vai fazer isso por você? É por isso que Cristo entra em ação. É por isso que Cristo, ele pula na sua frente. É por isso que o Espírito Santo de Deus vem para dizer para você, eu vou te representar, apesar de você ser quem você é, pecador. Você vai entendendo melhor o texto, e você vai fazendo uma situação de composição futura, e entendendo que Jesus precisa representar a minha vida, a sua, para que o meu clamor, ele possa ser ouvido no céu. Cristo entre na minha frente, perdoe os meus pecados, as minhas falhas. Cristo, tenha compaixão da minha ignorância, da minha ausência de fé, das minhas oscilações. Cristo, tenha compaixão de mim, de tal forma, de tal maneira, que o Senhor possa pegar-me pela mão e me impulsionar e me levar, ainda que eu não tenha visão, ainda que eu não consiga enxergar direito. Cristo, me represente, porque eu estou precisando falar com o Pai. Então, se o clamor é essa expressão máxima do esforço que você pode fazer, como tem sido o seu clamor? É uma pergunta. Essa mulher do texto, ela se esforçou ao máximo para que o representante de Deus pudesse ouvi-la. Não tem outro caminho, vai chegar um ponto, num beco sem saída, numa encruzilhada, numa situação tal, que você olha para frente, que você olha para os lados, que você olha para trás, não tem saída, só o alto, só Deus pode entrar e resolver a sua questão. E essa experiência é a experiência de todos nós cristãos. Veio o credor era o problema daquela mulher, e a lei permitia que seus filhos fossem de fato dados em troca da dívida, estava na legislação. E aí, tem hora, escute aqui, preste atenção no que eu vou dizer para você, vai ter hora na sua vida, não é uma profecia negativa, pessimista, pejorativa, de maneira alguma, faz parte do processo de aprendizado com Deus, de experimento com Deus. Vai ter uma hora que você vai estar num beco sem saída, numa encruzilhada, sem nenhum tipo de ajuda em canto algum, em lado algum, em porta alguma, e só Deus vai ser o seu recurso, e isso faz parte da experiência que Deus tem para você. O credor foi lá pegar os filhos, levá-los como escravo. E aí a gente vai aprendendo biblicamente que Deus não tem nenhuma intimidação. Morreu, Deus pode ressuscitar. Foi decretado pelo juiz, Deus pode reverter. Está com uma doença incurável, Deus pode reverter essa doença incurável. Você vai vendo que tudo para Deus é reversível. Deus pode reverter. Dá uma passada lá no Salmo 107, nos últimos versículos, ok? Calma que eu ainda não cheguei no ponto principal da mensagem. Mas quando essa mulher diz assim, que te hei de eu fazer,
ela não diz, ela recebe essa pergunta, mas ela reflete sobre isso. Ela se emudece porque ela não dá resposta. Aí você vai logo entendendo. Se Deus chegasse para mim, Sâncio, o que hei de fazer para você? Eu logo pegaria um papel ofício e começaria a escrever, porque era a chance que eu teria e tenho de fazer os planos, de pedir, de falar com Deus a respeito de portas abertas, de situações que eu sonho e uma série de outras coisas. Então eu faria uma escala de prioridade e escreveria e colocaria assim: Deus, leia aqui, é isso que o Senhor me perguntou, o que eu hei de fazer por ti? Estou te dizendo, é isso. Eu poderia fazer isso. Só que eu vou aprendendo que em relação ao futuro, porque já tenho 50 e poucos anos de idade, muitas coisas que pedi, que achei que seria o melhor, que poderia vir sobre mim, baseado naquilo que eu planejei, não seria o melhor. Aí logo eu compreendo e começo a discernir: Deus, é melhor que o Senhor faça o seu plano para mim. Ai, você está me dizendo que você vai entregar o seu plano para Deus? É. Você está me dizendo que vai deixar Deus traçar uma direção para você? É. Você está me dizendo que você vai perder o controle da situação e começar a dar o controle da situação para Deus? É isso? É. Meu Deus, que luta, que dor que é isso. Mas é a única solução que nós temos. Aí no texto, a mulher, quando teve a oportunidade de poder traçar um plano e dizer: eu preciso da libertação dos meus filhos, que estão sendo realmente trocados por uma dívida do meu marido, para que eles sejam escravos. Ela poderia falar tantas coisas, mas ela se emudece. Aí entra Deus: calma, eu tenho um plano para você. Por favor, me ajude a refletir como que um Deus nessa dimensão, com essa potencialidade, com essa capacidade de criação, não tem um plano para você. Como isso é possível? Quem está incutindo isso em sua vida, no seu coração, na sua mente? E quando você vai para o texto, você descobre: foi Deus quem fez um plano para ela. Vou repetir: foi Deus quem fez um plano para ela. Foi Deus quem criou um itinerário para ela. Foi Deus quem disse para ela o que ela deveria fazer. Por que eu, você, nós não podemos ter a mesma experiência, nos aproximarmos de Deus com a mesma expectativa? Eu não sei fazer planos, admitir, eu tenho deficiências, sou egocêntrico, olho sempre para mim mesmo, sou partidário. Eu preciso do Senhor, porque o Senhor conhece o futuro está nas tuas mãos. Por isso, Deus, faça um plano para mim e fale comigo: que plano que é esse, que caminho que é esse, que passo é esse que eu tenho que dar. Deus, entre o meu plano, que eu sei, que eu quero, que eu sonho, e o seu plano, Deus, às vezes quero desprezar o seu plano, quero na realidade, ó Deus, refutar o seu plano, quero contestar o seu plano, mas o seu plano, Deus, ele é melhor do que o meu. Eu tenho que admitir isso, eu tenho que reconhecer isso. E você vai caminhando no texto, ainda não cheguei no principal da mensagem. Quando essa mulher, no versículo 2, diz assim, estou caminhando para o principal da mensagem: tua serva não tem nada em casa. Eu começo a pensar no nada das pessoas. O nada das pessoas empacam as pessoas. O nada das pessoas fazem as pessoas se sentirem oprimidas. O nada das pessoas fazem as pessoas se sentirem mal, cabisbaixas, frustradas, derrotadas. O nada das pessoas fazem as pessoas se sentirem uma pessoa péssima. Meu Deus, que nada é esse?
Só que quando eu ouço, lendo o que 2 Reis capítulo 4 diz, eu vejo que o plano de Deus saiu do nada, do nada. Ninguém sabia o que fazer, ninguém tinha ideia para onde ir. O representante de Deus que vai lá e se apresenta. Deus faz um plano do nada. Você tem que ter essa expectativa, é por isso que eu tenho esperança que sua vida vai melhorar. Sério, eu tenho. É por causa de Deus que pega você que não tem nada, que não pode nada, que não possui nada, que não vê nada. Deus pega você e desse nada faz alguma coisa. Eu tenho esperança em relação a isso, por isso que vale a pena ser um pastor ou um pastor. Caso contrário, não vale a pena. Eu vou esperar de você? Agora cheguei no principal da mensagem, eu quero que você foque naquilo que eu vou te falar. Deus tem um plano para você. Não importa se você não tem nada, sabe nada. A Bíblia fala que a sabedoria de Deus me faz mais inteligente do que os meus mestres. Então eu me imagino lá na faculdade fazendo meu curso de história e fazendo uma série de situações, após graduação, e vendo e revendo e lutando, e as pessoas dentro da sua condição dizendo que é isso, que é aquilo outro, e Deus me dizendo: eu o torno mais sábio do que eles. Por que isso? Por causa da intromissão de Deus. Então Deus tem um plano para você, e esse plano, primeiro, ele tem princípios, como no texto aí você pode observar. Deus tem a capacidade de iniciar com você um plano simples, mas que vai dar certo. Guarde essa palavra, um plano simples, mas que vai dar certo, porque foi Deus quem falou. Sabe como que inicia o plano dessa mulher, na vida dessa mulher? Vai buscar vasilhas vazias nas casas dos seus vizinhos. Um plano simples. Deus não precisa complicar nada para fazer dar certo alguma coisa para você. Isso porque Ele é Deus e a palavra dEle é criadora. Outro princípio que você vê no texto, muito importante: ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Você precisa de ajuda, Deus vai ter que colocar pessoas próximas de você que te ajude. Caso contrário, você vai romper com o princípio de plano que Deus tem para você. Não tem como fugir disso. Você só vai chegar a algum lugar do nada que você tem, do nada que você possui, do nada que você é, baseado na ajuda que Deus vai colocar na vida de alguém para te ajudar. Vai colhendo os princípios aí. Que negócio é esse de vasos vazios? A ideia de ajuda de outras pessoas é a ideia bíblica que fala que na multidão de conselhos há sabedoria. É a ideia que a Bíblia fala que quando você acha que sabe, que pode, que deve, e se isola das pessoas, a Bíblia está dizendo: você está se insurgindo, se levantando contra a verdadeira sabedoria. Você precisa de gente. É plano de Deus. E quando a Bíblia fala aí no versículo 4, diz assim: entra, fecha a porta com você e seus filhos lá dentro. Eu tenho que parar um pouquinho para te explicar isso aí. Qual que é o princípio de ajuda do nada que eu tenho, que Deus vai fazer virar alguma coisa importante, degustável? Como que Deus faz isso? Você nunca ouviu falar no princípio da privacidade? Não? Eu vou te explicar. Deus vai falar com você e não vai falar com o irmão que está do lado. Ele é outra coisa, é outra conexão, é outro tratamento. As pessoas são individuais.
Então, quando Deus fala para você, entra, fecha a porta, você e seus filhos, está no texto aí, Deus está falando com você, guarde o que eu te dou, sem que você espalhe isso para as pessoas, guarda isso. A ideia da privacidade, ela é interessante, porque ela é a ideia do plano de Deus, que Deus tem para você, onde você não precisa ficar explicando para as pessoas. Deus falou com você, então você não precisa ficar explicando para as pessoas, você não precisa ficar detalhando para as pessoas. Vai lá, busca as vasilhas vazias, os vasilhames nos vizinhos, mas sempre tem um vizinho que pergunta: o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa vasilha? E ainda tem aquele vizinho bem intencionado, porque se você for com uma vasilha na casa de uma outra pessoa, você deve logo pensar: meu Deus, isso não é comum, vasilha vazia, essa transitação não é comum. Tem vizinho, se você fosse buscar na minha casa uma vasilha, e eu sabendo que você tem uma necessidade, eu logo providenciaria alguma coisa para que aquela vasilha fosse preenchida. Não é verdade assim? Não é assim que acontece? Só que essa intenção não vale também. Por que ela não vale, pastor? Porque o plano de Deus foi esse: traga a vasilha vazia. Vazia. Então você pega um vizinho bem intencionado, que tem compaixão de você, que quer realmente te ajudar. Aí quando você vai lá pedir a vasilha, olha, me empresta a sua vasilha vazia. Ele diz assim: eu empresto, vou pôr um pouquinho aqui de arroz, na outra eu vou colocar um pouco aqui de feijão, um pouco de café. Não, eu preciso das vasilhas vazias. Vasilhas vazias, que isso? Eu sei que você está passando necessidade, eu sei que você está num momento triste, difícil, eu vou encher essas vasilhas. Não, por favor, Deus me disse para não encher as vasilhas, são vazias as vasilhas, então eu preciso das vasilhas vazias. Essa pessoa não vai compreender. Que loucura, que pessoa doida, maluca, que pessoa esquisita, quer a vasilha sem nenhum mantimento dentro. Mas quem disse para que as vasilhas fossem vazias? O plano de Deus. Então olha o que Deus tem com você. Se você começar a explicar, pode ser que elas não acreditem. Você está me dizendo que Deus mandou você pegar vasilhas vazias comigo? Vazias. E que Ele vai fazer alguma coisa com essas vasilhas vazias? O nada? É isso? É isso mesmo. Pode ser que eu tente te ajudar, mas eu te prejudique. Pois as vasilhas vazias, elas deveriam ser e devem ser vazias. E alguém bem intencionado como o pastor Sâncio pode não entender isso e querer colocar alguma coisa dentro da vasilha. Só que a vasilha não é cheia, porque o plano de Deus não é vasilha cheia, é vasilha vazia. E Deus, que entende de tudo isso, que quer fazer do nada, algo para você entender: estou contigo, eu te abençoo, vou na sua frente, te guardo, eu vou fazer provisão para você, te protejo, governo a sua vida. Deus que quer dar essa experiência para as pessoas. Essa palavra está com quem foi dada a palavra e não comigo, que sou vizinho. Viu a diferença? Não é vasilha cheia. É Deus quem vai encher essas vasilhas. Não é o bem intencionado, pastor Sâncio. Deus pediu foi vasilhas vazias e que não tivesse nada dentro das vasilhas. Pois Deus sabe o que vai fazer literalmente com o seu nada, com o nada que você tem. No versículo 6, você vê que os vasos foram cheios, até resolver o problema. Ela entra para dentro de casa, fecha a porta com seus filhos, não dá muita explicação para os vizinhos, e aquela vizinha curiosa, e aquele vizinho curioso: o que essa mulher está fazendo lá dentro? O que está acontecendo lá dentro? Que negócio é esse? Vasilhas vazias. Essa mulher vai fazer algum ritual? Essa mulher vai fazer o quê? Ela vai suicidar? O que ela vai fazer?
você não precisa dar detalhes daquilo que Deus fala com você para as pessoas. Guarde o que Deus te falou. Aí você vê que o azeite, ele parou no último preenchimento da última vasilha. E é exatamente isso que Deus faz. Deus vai até o fim. Ele iniciou uma coisa, Ele te disse um plano. Deus vai até o fim desse plano. Não tem interrupção, não tem diabo que possa bloquear Deus, não tem crise econômica que possa dar a Deus uma intimidação e dizer para Ele assim: não faça isso. Não tem doença que consiga falar com Deus, isso não vai progredir. Aquilo que Ele iniciou, Deus vai terminar. E a bênção chegou. Que bênção? As vasilhas estavam cheias de azeite. Azeite caro, comercialmente muito caro. Aquela mulher estava alegre, mas dentro da sua casa. Os filhos estavam alegres, mas dentro da sua casa, na privacidade daquilo que Deus havia feito. E agora a bênção chegou. Preste atenção no pastor Sandro aqui, que quero te dar um conselho bíblico muito importante. O problema não é a bênção, ela pode chegar, ela vai chegar. Mas eu preciso saber o que eu vou fazer quando a bênção chegar. Esse é o maior perigo do ser humano. Quando a bênção chegar, o que eu vou fazer com ela? Como que eu vou utilizá-la? Aonde que eu vou colocá-la? Para quem que eu vou compartilhar? Quem que vai desfrutar dessa bênção junto comigo? Como é? Quando Deus for me abençoar e a bênção chegar, a bênção ela vai chegar, o plano Ele vai fazer. Meu Deus, como é que é isso? Essa mulher dá a dica aí em 2 Reis, capítulo 4, no último versículo. A bênção chegou. Sabe o que ela faz? Ela vai lá no profeta, como se dissesse ao profeta: e agora? O que eu faço com a bênção? Isso serve de lição para mim e para você. Quando a bênção chega, há um perigo de mudarmos a visão, de pensarmos em outras coisas, de não sabermos o que fazemos com a bênção. Então o problema não é você ter um carro importado, o problema é você entrar no carro importado, se sentir orgulhoso, ligar o som, ouvir músicas mundanas, receber toda uma influência social no seu carro importado, na sua bênção que você recebeu, baseado naquilo que você não soube o que fazer com a bênção que você pediu. Então se prepare para você administrar a sua bênção. Comece a fazer votos, propósitos, dizer a Deus: Deus, quando o Senhor me abençoar, eu vou te honrar. No meu carro importado só vai entrar, Deus, músicas evangélicas. No meu carro importado, Deus, só vai entrar louvor. No meu carro importado, Deus, eu só vou fazer coisas correlacionadas à honra, à glória e ao louvor ao teu nome. Eu tenho que saber o que eu vou fazer com a bênção. E é exatamente isso que a mulher faz. Ela chega para o profeta, e aí? Ele fala o seguinte: vende, paga a sua dívida e vive do resto, você e os seus filhos. Então o problema não é eu ir ter condição financeira, o problema na realidade é eu entrar no restaurante, sentar lá, pedir carne, começar a vivenciar tudo aquilo e não ter o respeito, a consideração de dobrar a minha fronte, começar a falar em público, na minha interioridade, dizer a Deus: Deus, obrigado por esse almoço. O Senhor é um mantenedor dessa vida. O Senhor é aquele que dá realmente, ó Pai, sustentação, pão nosso de cada dia. O meu perigo é não glorificar, exaltar e bem dizer a Deus. Então Deus não tem restrição nenhuma em te abençoar. Deus não tem restrição nenhuma em abrir uma porta para você. Mas Deus tem muita restrição em avacalhar com a sua vida, em levar dor para a sua vida. E é por isso que Ele vai bloqueando, dizendo: não, não é tempo, não posso. E é por
isso que ele vai bloqueando, dizendo, não, não é hora, você não vai conseguir administrar isso. E é por isso que as pessoas vão passando os perrengues, as lutas, as aflições, porque elas não sabem administrar o que Deus tem para dar. Muda isso, Deus, me prepara para chegar no restaurante, poder ir no restaurante, e lá de forma pública, sem nenhum escândalo, mas de forma reverencial, aquela reverência que te, ó Deus, que te faz admirar, que te dá uma condição de observar e dizer, está fazendo o correto, abaixar a minha cabeça e dizer, Deus, obrigado, porque eu sei que tudo vem do Senhor. Honra, glória, louvor, é de Deus, mas eu posso desfrutar aquilo que Deus tem. Então eu vou finalizar, porque eu preciso. Deus sabe o que vai fazer com o seu nada. Você não sabe para onde vai, você não sabe o que você vai ter, você não sabe o que você vai comer, você não sabe, Deus sabe o que vai fazer com o nada que você tem. Comece a fazer como essa mulher, o clamor, que é o máximo do esforço que você pode fazer na sua oração. Se esforce para orar, pague um preço, deixa Deus ver o seu esforço, o seu levantar de madrugada. Essa semana eu levantei de madrugada, lá em casa todo mundo sabia que eu tinha levantado de madrugada. De manhã... A esposa começa, o negócio está feio, hein? Levantando de madrugada, o trem está complicado. Tá mesmo. O nada apareceu. E o que Deus faz com nada? Deus sabe o que fazer com nada. Mas eu peguei essa consciência e quero te dar essa consciência. O seu nada. Deus sabe o que vai fazer com o seu nada. Você não tem nada, você não pode nada. Você não é despertado para nada. A sua fé está como se fosse um nada. Deus, pega o meu nada e faz alguma coisa para glorificar e exaltar o teu nome. Deixa eu desfrutar disso. O representante sempre vai ser Cristo, é Ele que entra na sua frente. Apesar de você ser quem você é. Então pegue Cristo, vá com Cristo, ponha Cristo na frente. Vá na porta, ponha Cristo primeiro para entrar nessa porta. Ela está fechada, com ferrolhos, peça a Cristo para abri-la para você. Nós devemos falar com as pessoas certas. Nós falamos muitas coisas para as pessoas erradas. Deus é a pessoa certa, e Ele tem um plano, Deus tem um plano. E qual é o melhor plano, o de Deus ou o meu? Tem hora que eu fico em dúvida, Deus, esse plano seu é muito ruim, Deus. Seu plano é simples, seu plano precisa de ajuda alheia. O seu plano, Deus, ele exige uma intimidade contigo, aquilo. Oh, Deus, deixa o meu plano. Sempre o plano de Deus é melhor do que o seu. O plano de Deus envolve pessoas, obediência e privacidade. Elas não vão entender quando Deus te prometeu alguma coisa, mas e daí? Vá atrás das promessas que Deus tem para você. E essa é a solução que você tem. Terminei dizendo, quando a bênção chegar, esse é o seu perigo. Esse é o maior perigo que você tem, quando a sua bênção chegar. Porque você está ruim, na tábua da beirada, quase morrendo. Qual que é a bênção? A bênção é você ser preservado, ressuscitar, ser curado. Aí você é curado. E você não sabe o que você vai fazer com a sua cura. Você tem que entender isso. Quando a bênção chegar, quando ela vier, eu preciso aproveitá-la ao máximo possível com Deus. Vai, vende, paga o que você deve e viva do resto. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor, olha o nada dos meus irmãos. Eles estão dizendo, Deus, que o nada não os permite progredir em situação nenhuma. Aí, Deus, eles andam cabisbaixos, tristes, frustrados. Eles atiram para tudo quanto é lado, Deus, justamente porque não conseguem enxergar nada além do nada.
Só Deus, que a tua palavra, ela nos revela que o Senhor sabe o que faz com o nada do meu irmão, da minha irmã. Deus, pega o nada do meu irmão e inverte isso, manda uma palavra de criação, que faz surgir, que chama a existência aquilo que não existiu, que não existe. Deus, tenha compaixão. O seu plano é melhor que o nosso. Esse irmão que está fazendo um plano, que está confiando nesse plano, esse irmão que está pondo toda a energia no plano, esse irmão, ó Deus, que está esforçando o máximo para esse plano, para que dê certo, Deus, isso é louvável, mas só vai dar certo, só será melhor se esse for o seu plano. Por isso, Deus abençoa o plano do irmão. Se o Senhor tem um plano diferente, Deus fala com ele, tem um plano melhor para você, tem uma ideia melhor para você, tem uma situação melhor para você, tem uma vida melhor para você. Deus fala com o irmão, em nome de Jesus Cristo. Senhor, essa nossa condição, Pai, do Senhor falar com a gente, baseado num plano. O Senhor falou, ó Deus, com a pessoa. Outras pessoas não vão entender, não vão saber do que se trata. Deus, sempre há uma crítica, sempre há uma pergunta, sempre há uma questão a ser indagada. Mas Deus, quando o Senhor pedir vasilhas vazias para o irmão, não deixa esse irmão, Deus, encher essas vasilhas, não deixa, Deus, elas precisam serem vazias, 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 porque é o Senhor quem vai enchê-las, e não é fulano, ciclano, beltrano. Deus, é o seu milagre, é a sua manifestação, é a sua graça, é a sua misericórdia que vão encher essas vasilhas vazias. Deixa o irmão experimentar isso, Deus, em nome de Jesus. E quando a bênção chegar, Pai, quando a bênção chegar, aí que está o perigo, aí que é o problema. O problema não é antes, porque antes a gente luta para ter diante do Senhor, a gente luta pela promessa. O problema não é antes, porque a gente luta na expectativa e com fé de que o Senhor vai ter misericórdia. O Senhor é um Deus misericordioso, então o Senhor tem misericórdia. O problema, Deus, é quando a bênção chegar. Tenha compaixão, Deus. Porque quando a bênção chega, as pessoas às vezes não ficam com o mesmo coração. Lá de trás, aquele coração que se humilhou, que levantou de madrugada, que orou. Quando a bênção chega, as pessoas mudam a visão. As pessoas, ó Deus, não sabem o que fazer. Deus, as pessoas entram em estado de desequilíbrio. Não deixe isso acontecer, Deus. A exemplo dessa mulher, quando a bênção chegou, ela foi lá no profeta. A exemplo dessa mulher, quando a bênção chegar, nos ajude a mantermos a mesma visão, o mesmo parâmetro, a mesma fé, a mesma humilhação diante do Senhor, sabendo que tudo depende do Senhor. Então, Deus, quando a bênção chegar, que o teu nome seja glorificado, exaltado e bendito, sim, mas que a gente possa desfrutar da bênção que chegou, em nome de Jesus. Deus, ajuda a igreja congregacional do Rio Branco, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em nome de Jesus. Amém.